Olá a todos, cá estamos nós de novo no Inquietações, aquele podcast onde há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje continuamos sem o Vitorino, que continua em férias, estamos em agosto, não é? Mas temos connosco a Diana Silva. Olá, Diana, bem-vinda. Olá, boa noite. E eu tenho procurado, uma das coisas que me encanta e que eu acho incrível são aquelas pessoas, aquelas histórias de vida de pessoas que conseguem estar num ponto onde parece que é tudo mau, é tudo mau, é tudo mau, e elas dão ali uma reviravolta, vão buscar energia, nem sabemos muito bem onde, e, e dão a volta. E estão aqui com esta luz com que está a Diana. Então hoje é o meu convite, é trazer-vos mais um caso de alguém que conseguiu dar a volta e eles estão pelo mundo inteiro, e nós vamos buscando aquelas pessoas que nós temos o privilégio de conhecer e que nos ensinam que tudo é possível. Sim. Então, Diana, hum, eu sei que há alguns anos, poucos anos até, passou aí uma situação complexa de saúde. Uh, Quer-nos falar um bocadinho só? Não é muito, mas um bocadinho só. Sim. Eu estive cerca de 4 anos acamada, devido a todas as complicações que foram surgindo, e o próprio peso que eu atingi por causa das medicações e por causa de todas aquelas confusões. Também já não me mexia sem o apoio da cadeira de rodas, porque os joelhos também não aguentavam. E tinha algumas paralisias, o que provocava que também já não era fácil caminhar. E entre fibromialgia extremamente severa, 2 anos e meio de hemato-oncologia, porque os médicos continuavam a afirmar que eu tinha cancro, porque os meus exames revelavam cancro. Um, e depois, o mais engraçado é que, mesmo quando ainda não havia um diagnóstico definitivo, os problemas agravavam sempre, sempre, sempre. A cada consulta havia mais um problema e mais um medicamento. Em 2016 eu já estava com 17 comprimidos por dia. Isto no 2016 já foi mesmo o culminar de muita coisa. Eu já estava com 17 comprimidos por dia. Já não conseguia fazer fisioterapia, porque a própria medicação deixava-me completamente incapaz. E então a minha vida era urgências, consultas, cama. Urgências, consultas, cama. A minha realidade a seguir a 2012 foi muito esta. 2012 eu já não andava muito bem. 2013 eu perco uma pessoa que era uma pessoa extremamente importante na minha vida, era um dos pilares. E o acumular da raiva, da revolta, da mágoa, da tristeza, da falta de vontade de viver, desencadeou uma série de problemas de saúde. E de 2013 até 2016 foi sempre sempre a piorar. Em 2017, no início de 2017, eu já estava. No início de 2017 eu já pensava que não valia a pena mais nada. Era desistir e ir embora, porque já não havia mais nada a fazer. Porque mesmo os médicos diziam, você já não volta a caminhar, a não ser que se consiga fazer uma bariátrica e a seguir fazer umas próteses para os joelhos, mas você é cervical, você nunca vai deixar de paralisar. Ou seja, todos os diagnósticos eram, eu nunca ia poder ter uma vida. Nunca mais ia trabalhar, diziam eles. Portanto, e eu achava que, mas eu não vou poder fazer mais nada, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou-me embora. Portanto, sim, foi assim uns anitos de sempre a piorar, sempre a piorar, sempre a piorar. Até que piorei ao ponto de não poder piorar mais. E aí é que se deu o milagre. Pois é, vocês não têm hipótese de ver, mas eu tive a oportunidade de ver fotos da Diana deste período em que ela está a falar. E qualquer semelhança entre uma e outra
é pura coincidência, mesmo, não tem nada a ver. É, eu primeiro assim, não, isto não pode ser, não, isto não é possível, não é possível, mas sim, é possível. Então a Diana tem assim esta alegria de viver agora. Eu não a conheci com esta alegria assim, mas já alegre, já com outro registro. E a minha pergunta é: o que é que mudou? O que é que a fez dar esse clique? Algumas pessoas foram chegando até mim quando eu caí mesmo no fundo do poço, e lá está, quando eu percebi que pior do que aquilo também já não podia estar. Eu acho que nesse momento, quando eu desisti de lutar contra tudo e todos, acabei por ser presenteada com pessoas na minha vida que me trouxeram algumas coisas. Desde vídeos, e por mais incrível que pareça, essencialmente foi um vídeo. E nesse dia, com esse vídeo, o clique começou, e a partir dali foi sempre. Foi um vídeo que dizia: Você está onde você se põe, de Gaspareto. E foi extremamente doloroso, porque a minha primeira reação foi: eu estou onde eu me ponho, mas eu estou numa cama. A minha primeira reação foi mesmo a vitimização, né? O drama. Eu estou onde eu me ponho, mas eu estou numa cama. Eu sou uma Mas vítima. sim, mas continuei a ouvir o vídeo, porque acima de tudo aquilo revoltou-me de uma maneira. Como é que alguém pode dizer uma coisa dessas, né? Pois. E o mais engraçado é que eu permiti-me ouvir o resto do vídeo. E quando ele começa a explicar como é que eu me pus ali, uau, foi mesmo. Ei, peraí, eu fiz mesmo isto, mas eu fiz mesmo aquilo. Olha, isto sou eu. E um vídeo, que era um vídeo de YouTube que estaria disponível para milhões de pessoas, foi uma luva para mim. Coube-me tão bem. Foi feito mesmo como um chapéu de encomenda. O chapéu encaixou tão bem que eu comecei a explorar mais, a explorar mais. E entretanto veio um monte de coisas, desde os florais de bar, com pessoas que são terapeutas, que estiveram ali, que se dispuseram, com Reiki que me enviavam à distância. Pessoas que acreditaram em mim antes de eu poder acreditar, porque eu não acreditava. E o que é certo é que tudo aquilo que eu percebi a partir daquele vídeo foi que, antes de tudo, eu tinha que me conhecer e eu tinha que perceber o que é que se passava aqui dentro. Claro. E quando eu comecei a ir lá dentro e cada vez mais fundo e a estudar mais e a procurar mais, eu tinha a vantagem maravilhosa que era, como eu não fazia mais nada, a não ser estar na cama, eu tinha todo o tempo do mundo e eu vi milhares de vídeos nessa altura. Foi aí que surgiu a minha paixão pela linguagem do corpo, porque eu depois também quis perceber porque é que eu gerei aqueles problemas todos de saúde. E mais uma vez voltou a doer imenso, porque fui pesquisar o que era a fibromialgia, o que era pancreatite, o que era o fígado, o que era cervical, o que eram os joelhos, o que era todos os problemas de saúde que eu tinha. E o mais engraçado é que a maior parte deles, quando eu tomei consciência, eles começaram realmente a aliviar. Quando eu tive a pancreatite e fui obrigada a deixar aqueles 17 comprimidos por dia, foi incrivelmente libertador, porque eu percebi que sem a medicação, coisa que eu tinha tanto medo, porque os médicos diziam que sem aquela medicação eu não podia passar, porque era Claro, a ela que me medicação aliviava é as para dores, cumprir religiosamente, certo? era ela que me permitia dormir, era ela que me permitia acordar, era ela, segundo eu tinha 17 comprimidos por dia, fora os SOS, porque aquilo é que me mantinha capaz. Mas não. Quando eu tenho a pancreatite e sou mesmo obrigada a parar a medicação, eu sobrevivi e fui ficando melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor. E quando quiseram voltar, que eu voltasse à medicação, eu disse: não, eu estou há quase um mês sem medicação. Se eu aguentei até aqui, eu vou continuar, porque eu não vou continuar a matar-me a mim próprio. Porque, inclusive, é que comecei a conseguir ir à fisioterapia. Sem a medicação, eu consegui começar a fisioterapia.
Portanto, é. Pois é, mas isso é um ato que exige coragem, não é, Diana? A reconhecer que somos nós que estamos no centro dos nossos problemas e que, pior ainda, somos nós que os provocamos, não é para todos, pois não? Não, é o confronto mais doloroso da minha vida. E ainda hoje, que de vez em quando ainda tenho que ter umas conversinhas comigo ao espelho. É o pior confronto. É muito fácil discutir com alguém, é muito fácil perdoar alguém. Eu já não uso bem esse termo de perdoar, mas na altura ainda teve que ser, ainda fiz oponoponos e aquelas coisas. Eu fiz tudo o que havia para fazer, tudo que era gratuito, porque eu não tinha dinheiro, eu fiz. Eu pesquisei tanto, eu fiz Ho'oponopono, eu fiz oração do Miguel Arcanjo, eu fiz as meditações da Louise Hay todas. Eu fazia tudo, porque para mim tudo, e eu punha uma intenção e uma fé tão grande naquilo, que o que é certo é que tudo funcionou. Tudo em conjunto, com o poder que eu tinha, com aquilo em que eu acreditava completamente, que aquilo ia ser o que me ia tirar dali, o que é certo é que funcionou. Portanto, agora, se me disserem foi fácil, olhando para trás, era pior e era muito mais difícil ficar onde eu estava. Portanto, foi mais fácil sair dali, porque se eu continuasse ali, se calhar hoje não estava aqui. E o Álvaro dizia-me, e eu ao princípio não percebia, hoje rio-me quando me lembro dessa frase. O Álvaro dizia-me: a tua Quem é o doença Álvaro? salva. O Álvaro Costa. Ok? E ele dizia: a tua doença foi a tua salvação. Se calhar hoje não estavas cá. E agora cada vez faz mais sentido. Porque provavelmente, ou nem que fosse pela medicação, se calhar hoje não estava mesmo aqui, porque a medicação já estava a deixar-me num ponto muito mau. Pois às vezes temos que ir ao fundo do poço para começarmos a subir, isto é, há uma altura em que já estamos bem lá no fundo. E então já não há muito, já não conseguimos descer mais, já estamos lá no fundo. Não. Então aí temos duas escolhas: ficamos no fundo e vamos embora, ou dizemos que não, não, vamos lá, isto tem que ter solução. E acho que é aí que o universo nos convida a mudar, à mudança. Sim. Quando entramos, se calhar, nestes registros dolorosos de perda de saúde, perda de entes queridos, perda de coisas, de trabalhos, tudo isso, Sim, perdi temos trabalho. duas opções, ou ou damos a volta, dizemos, ok, o que é que eu tenho que aprender com isto? Ou ficamos ali, ai meu Deus, que eu sou uma desgraçada, uma infeliz, porque a vida é não sei quê, o governo faz isto, o mundo faz aquilo, e então sair desse registro é algo que implica coragem. E eu admiro todas as pessoas que o conseguem fazer e admiro É muito. cómico. Hoje é cómico, porque hoje, quando eu vejo as minhas memórias de Facebook, são horas de gargalhada, porque eu filmava a minha saída para a fisioterapia na cadeira de rodas, porque a junta de freguesia prometeu uma rampa e não fez. Eu era perita no drama. E eu alimentava aquilo de uma maneira extremamente doentia. E hoje, quando olho para ali, rio-me, porque a verdade é uma, eu não sabia fazer diferente, aquilo era o que eu sabia fazer. Mas como é que alguém não há de sofrer se ela própria alimenta? É que isso que eu percebo. Eu alimentava de uma forma tão. Eu agarrava-me ao sofrimento com unhas e dentes. Era como se aquilo me tornasse valiosa. Era a minha dor que era valiosa. Como se eu É fosse isso. ganhar o céu por estar em sofrimento. Sim, e também de alguma forma chamar a atenção. Gostem de mim Claro porque que eu sim. sou uma desgraçada, uma infeliz. Olhem Claro que para sim. mim que eu estou Sim, sim, aqui e preciso de sim. atenção, não é? Isso Tanto que é. eu olho para trás e eu desde muito jovem que me tentava matar, mas eu hoje olho para trás e digo assim, eu nunca me tentei matar, se eu quisesse matar-me, eu tinha-me matado, essa que é essa. Eu queria atenção, queria que alguém olhasse para mim e percebesse que eu estava com uma dor. Eu acho que é Pois isso é, que nos ensina, não é? é isso que é difícil, é perceber onde é que está a dor, porque é Sim, que nós estamos a reagir de determinada maneira, não é? Isso não sim, nos é ensinado.
Não. Não está aqui nenhum médico a ouvir, portanto, quando vamos ao médico, ele também não nos vai mandar procurar onde é que está a dor. Olha aí, pega lá não sei quantos comprimidos e isso passa. Sim, Mas a verdade é sim. que não passa, porque a dor, a principal, está lá no fundo, está lá encaixada e não é com pastilhas ou medicação, muitas vezes que aquilo consegue ser recuperado. Eu até aí fui abençoada, porque a minha curiosidade é despoletada precisamente, a minha primeira curiosidade é despoletada precisamente por uma médica estagiária, que ainda hoje eu sempre penso nela, a sensação é de uma gratidão enorme. E há uma consulta, que ela era a minha médica de cirurgia geral, e ela acompanhava o meu médico, ela era estagiária, e foi ela que me pôs o bichinho de tentar perceber o que é e o que não é. E ela diz-me assim: nós, você é um caso estranhíssimo, porque nós não conseguimos chegar a um só diagnóstico. A cada exame, os seus valores continuam a apresentar as coisas mais estranhíssimas. Realmente, nós temos valores de cancros, nós temos valores disto, nós temos valores daquilo. Você já está a ser acompanhada por tantas especialidades que a mim só me vem, diz-me ela assim, a mim só me vem a ideia que toda a sua doença é psicossomática. E eu fiquei com aquele nome, disse, psicossomática, mas o que é isso? E ela disse-me assim, vá para casa e vá pesquisar. E marcou-me outra consulta. E o que é certo é que eu comecei doenças psicológicas. E, aliás, eu acabei por criar coisas e tentar partilhar coisas, porque depois daí começou-se tudo a desenrolar. E a partir daí ficou muito mais fácil. Lá está, foi. É como a sincronicidade aconteceu de uma maneira tão perfeita que todos os acontecimentos culminaram em que eu ali tive a minha escolha. Ou continuava ali, ou realmente começava a tentar perceber mais alguma coisa de tudo aquilo e foi incrível, foi muito incrível. Mas eu diria que a partir daí, os milagres começaram a acontecer, não é? Eu Sim, conhecia a Diana, penso que em 2018, sim. 18. E quando eu a conheci, eu achei que ela era uma pessoa já com muita idade. Ela tinha um ar, vou-vos dizer, tinha assim um ar de uma pessoa já com uma certa idade. Ahm, E eu não percebia, não é? Não sabia, nunca lhe perguntei a idade, nunca perguntei nada sobre ela. Mas fui tomando conhecimento e fui acompanhando a história dela. E é tão milagroso tudo aquilo que lhe foi acontecendo. Não é milagroso. Ela trabalhou para isso, foi ela que pediu, foi ela que fez acontecer, que aconteceram aí uma data de coisas que pá, parece assim uma coisa fora do normal. Sim, desde os dentes que estão aí, ó, contra todas as probabilidades. Como você sabe, eu não tinha dentes, não é? Toda a medicação, toda a cortisona, todas aquelas coisas, eu fiquei sem dentes. E o que é certo é que até isso foi assim uma coisa, bom, milagrosa. Eu lembro-me de pensar, epá, os dentes vão vir, não sei como, mas eles vão vir. E eles vieram e eu estava no dia do ginásio e a TVI apareceu para me oferecer os dentes, ainda me ofereceram cirurgias plásticas para tirar as peles. Veio muito mais do que aquilo que eu tinha pedido ao universo, portanto, eu hoje uso muito o truque de acreditar no invisível. Eu quero, o universo trata dos cubos. Pois é mesmo isso, eu também acredito nisso. É só nós dizermos o que é que gostaríamos de, e depois muito mais aparece, muito mais surge, não é? Eu ainda não vos disse, porque eu também própria não sei, mas a Diana, quando começou este processo que ela está a falar, de quando estava na cama, ela tinha um peso 120 quilos. de 120 quilos, ok? Era, cento e pronto. vinte quilos. E então, como ela perdeu todo esse peso, sem cirurgias, sem nada dessas coisas, apenas foi tomando consciência de porque é que estava com aquele peso, de que é que se estava a esconder, porque é que estava presa numa cama, chegou a este ar que vocês não conseguem ver,
mas eu vou publicar a imagem e vocês depois, quando forem ouvir o podcast e a entrevista, vocês vão perceber. Ah, é isso, ela realmente deu aqui um salto gigantesco que poucas pessoas conseguem dar. E eu acho isto tão incrível, porque nós atualmente vamos à internet e vemos, quer perder peso, tome lá não sei quantas coisas, faça não sei quantas coisas, quer mudar de vida, faça não sei quantos cursos. Esta mulher na cama acabou por mudar de vida. Sem cursos, só com um suplemento de alcalinização, e foi a única coisa que eu tomei. É evidente que mudei algumas coisas na maneira de comer, mas lá está, foi muito fácil. Porque lá está, quando eu olhei para o meu corpo como um templo, que era o único que eu tinha, não era cá nem a igreja nem nada, o meu corpo é que é o meu templo, eu tenho que cuidar dele como o templo que ele é. E quando eu olhei para ele dessa maneira, hum, ele respondeu-me da mesma forma que foi: tu amas-me, pronto, ok, estamos aqui, vamos lá. E foi assim uma coisa. Foram 60 quilos em 6 meses. Foi um balão, tipo. Não é? Ahm, o nosso corpo, nós temos uma capacidade incrível de nos regenerarmos e de nos curarmos e de mudarmos tudo. Só tenho pena é que ainda não tenhamos todos essa visão, essa forma de ser. E por isso é que estamos aqui hoje com a Diana, que é para ela nos explicar e mostrar que é possível. Há imensa gente por todo o planeta neste momento a mostrar que é possível. Mas isto não precisamos de ir lá fora buscar pessoas XPTO. Há pessoas aqui bem à nossa volta que conseguiram dar a volta. Pois, e então, eu sei que chegou a uma altura e entrou mesmo a começar a fazer terapias, Sim, pela formação. comecei com algumas formações de terapias. Não comecei pelo tradicional, como toda a gente começa. Até nisso eu fui muito abençoada. Primeiro comecei por ter a sorte de ter pessoas a fazer-me a mim terapia. E a primeira vez que eu senti a terapia, que ainda hoje me apaixona, foi uma sensação incrível. Foi por telefone. O Álvaro Costa liga-me e diz-me: Bah, veja o que sente. E foi imediato. Ele estava num café, pegou num guardanapo no café. E eu não sei quais foram os círculos que ele fez. Eu sei que eu comecei a sentir um formigueiro pelas pernas acima. E eu ali só, pronto, isto é para mim, isto é para mim. Mas isto já em 2018. Em 2018 faço a primeira formação de física com o Álvaro. E depois o Álvaro foi embora. E eu continuei com a descoberta. Não faço grandes cursos, eu deixo-me sentir. Eu não tenho muitos cursos. Eu conheço pessoas que têm montes de formações. Eu não tenho muitas, não tenho muitas formações de cursos. Porque eu acho que não é os diplomas que nós vamos pôr nas paredes. Aliás, eu nem tenho nenhum. Acho que é o amor com que nós estamos a fazer aquilo. E há coisas que, por mais convites que eu receba, quando me começam a explicar em que é que aquilo consiste, eu penso, mas eu já faço isso. Ainda ontem aconteceu. Estavam-me a falar de uma terapia que tinham ido fazer, e deram assim um nome todo pomposo. E a pessoa estava a explicar o que é que fazia, e eu disse, mas eu também faço isso, mas eu já faço isso. Portanto, é só, a sensação que eu por vezes tenho é mais do mesmo, é mais um curso só com um nome diferente. Mas eu já faço tudo isto. Portanto, não sinto necessidade de fazer muitos cursos. Estou neste momento a fazer mais um, mas não é os cursos
que me fazem ir para a frente. Mas agora Até está-nos porque a deixar com curiosidade, afinal, que curso é que fez, que está aí, que faz tudo e que consegue tudo? então, o primeiro foi a Física da Consciência Multidimensional, com o Álvaro com a Madalena. Depois foi o TRF, com o Serafim. Entretanto, a coisa apaixonante que foi Om Sefirah, que eu uso todos os dias. Entretanto, porque muita gente me pedia, fiz curso de Reiki, não é a terapia que eu uso mais, ok? Ainda hoje, por exemplo, usei, porque estive no hospital e acabei por usar em mais do que uma pessoa, mas é porque é a coisa que me dá menos nas vistas fazer, ok? E principalmente em sítio público. E agora estou a fazer o curso de constelação familiar. Não sou a diplomada, sou a apaixonada, porque eu sou apaixonada por cada coisa, por cada bocadinho do que eu faço. E acho que é isso que faz com que seja incrível, muito sinceramente. Eu penso que o truque será fazer a formação e depois experimentar, 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 Sim. experimentar, experimentar, não é? Eu até acho que tenho feito exatamente o contrário. Primeiro experimento e depois é que faço a formação. Sim, muitas vezes recebemos a terapia para saber como é que é, mas depois de fazermos uma formação, muitas das pessoas que eu ouço e fazem, fizeram, então e usas? Ah, pois, por acaso não uso. Mas Não, quer dizer, isso uso, não resolve coisíssima nenhuma, não é? É preciso usar. uso. Uso todos os dias. Se não for uma, é outra. Mas não é um curso, é uma forma de viver. Sim, Eu não posso aprender sobre algo se não experimento em mim. Eu não sou. Eu não consigo falar daquilo que eu não experimentei. Eu não consigo sentir uma coisa que eu não vivenciei. Portanto, é a tal experiência. Eu, antes de tudo, eu experimento. Seja com as terapias, seja com outra coisa qualquer. Eu experimento em mim. Eu sinto daquela maneira e então aí percebo o quão ela é incrível. E só a partir daí é que a coisa funciona. E sente que quando fala com as pessoas, o facto de partilhar as suas vivências, a sua dor, a sua experiência, isso ajuda as pessoas a entenderem que também têm esse poder. Sim, é aquilo que eu me comprometi comigo mesma a fazer. É mostrar às pessoas que é possível. E que se eu fui capaz, se eu consegui, qualquer pessoa consegue. Eu às vezes digo, eu não tinha motivações extra. Eu não era uma pessoa rica, eu não tinha marido, não tenho filhos, ou seja, não havia ninguém dependente de mim. E, portanto, aquela motivação que 90% das pessoas têm, que é filhos que dependem delas, uh, sei lá, uma estrutura familiar assim maravilhosa. Eu não tinha nada disso naquela altura, ok? E por isso é que eu continuo a dizer, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu não tinha 10 euros para nada na altura. Houve uma altura que eu procurei alguns terapeutas e, claro, todos me pediam algum dinheiro e eu não tinha como. E, portanto, eu vi-me obrigada a começar a fazer o caminho sozinha. E, entretanto, lá está, quando eu decido fazer eu o caminho e não estar dependente de ninguém, as pessoas certas apareceram e foram imensas. Eu nunca mais me vou esquecer que houve pessoas que acreditaram em mim quando eu própria não acreditava. Incrível, não é? Sim, Então, numa altura em que estamos aqui, ouvimos toda a gente a dizer que isto está tudo muito mal, cada vez está pior, estamos a viver um momento horrível, isto está tudo torto, as pessoas estão a ficar muito, muito intragáveis, muito invejosas, muito egoístas, sei lá, eu só ouço sim. desgraça. O que é que nós temos a dizer às pessoas? Não está pior.
está é mais noticiado, está mais visível. Nós fomos avisados que os véus iam ser derrubados, portanto, as coisas só estão é mais transparentes. Como o Cryan diz, se nós numa despensa mudarmos uma lâmpada de 25 volts para uma de 60, com a de 60 vamos ver muito mais sujeira que antes não era possível ver, certo? Aquele pó que antes na despensa não era visível, nós pusermos uma gambiarra daquelas mais fortes, vamos ver pó em todo canto. Eu acho que é um bocado isso que está a acontecer. Não é, não, há pessoas que diziam que vai voltar tudo a ser como era quando foi a pandemia. Não, nunca mais volta a ser como era, porque também não pode ser. Os véus caíram, as máscaras caíram, e estamos numa época em que há tanta verdade a vir ao de cima, há tanta revelação a acontecer, que as pessoas também já não se sentem capazes de usar tanta máscara. E então também estamos num processo de limpeza tão grande, há tanta raiva a ser limpa. Nós estamos com vidas e vidas a serem assim, barridas, limpas mesmo. Portanto, eu vejo muita gente com crises de raiva horríveis. E eu própria tenho dias que quero bater em toda a gente. Só que eu, como quero ser. É uma luta comigo própria. Eu tenho que estar comigo e fazer a minha própria terapia em mim própria para conseguir passar bem esses dias. Porque nós estamos todos a sentir. Se o planeta Terra está num processo gigante, nós também temos que sentir, nós fazemos parte, está tudo interligado. Eu às vezes ouço as pessoas dizer, ou pensarem, ou dizerem, ou sentirem que pelo facto de começarem a fazer o caminho, de fazerem algumas formações, pronto, é como se ficassem imunes a tudo aquilo que vai acontecer para a frente. Que tanga. Não ficam imunes de nada. O que eu acredito é que nós ficamos mais conscientes, ou seja, nós ficamos com uma. Estamos mais atentos e conseguimos parar, em vez de explodirmos, não é? Que seria aquilo que antigamente eu faria, e eu era perita nisso, ok? Eu era perita em explodir e agredir as pessoas, eu era extremamente agressiva, era violenta, fisicamente inclusive, ok? Hoje não. Sim, mas eu tenho que ser eu tenho que ter esta realidade de assumir, eu era uma pessoa extremamente agressiva. Para mim, andar à porrada era uma coisa completamente normal. Não o fazer é que era uma vergonha, porque então eu não tinha carácter, se eu não fizesse frente àquelas situações. Portanto, vê daí a minha loucura era, antigamente sim, era. Hoje o que é que eu tenho? Tenho uma capacidade muito grande de, eu não quero ter razão, quero ter paz, portanto eu faço as minhas escolhas. Nestes dias em que às vezes eu quero mesmo bater em pessoas, e tenho dias desses, ok? Que eu era bem menina para bater em pessoas. Aquilo que eu percebo é olhar para mim própria e dizer porque é que está a afetar-te? Porque é que isso te incomoda? O que é que está aí dentro de ti que ainda faz com que tu percebas aquilo na outra pessoa? Porque se eu não tiver aquilo em mim, aquilo nem sequer, eu nem reparo. Essa é que é essa, é tudo espelho. Se aquela característica ou aquela situação não estiver ainda por observar em mim própria, passa-me ao lado. E eu nem dou conta. E, portanto, há coisas que eu já nem me apercebo, porque se calhar já, pronto, já trabalhei, já curei em mim. E há outras que eu ainda tenho tanto para trabalhar. Tanto, tanto. E acontece-me a toda a hora. E lá está, os trabalhos de casa que eu faço para mim própria, que eu não peço só às pessoas para fazerem, a autoobservação, a autoanálise, e perceber se aquela característica naquela pessoa me incomoda, porque é que me incomoda, então está em mim.
E normalmente eu apanho sempre boleia, sempre. Eu ando sempre à boleia. Bem, sempre. Aproveito a boleia de um e faço trabalhinho cá dentro. Depois vem outra situação e eu aproveito a boleia e faço trabalhinho cá dentro. Só assim é que eu vou. É um trabalho constante, não é, Diana? Não é constante, é Sim, diário. sim. É diário, é. Há uma frase que eu não sei de quem é, que eu nestas coisas sou extremamente ignorante. Mas que eu cada vez acredito mais e tomo isto para o meu dia, que é o sábio aprende todos os dias, o ignorante não aprende nada porque ele acha que já sabe tudo. E eu já fui assim, ok? Até há muito pouco tempo atrás, eu achava que já era uma iluminada, que já sabia tudo e que até já podia ascender, não é? Que eu era o meu ego, era uma coisa maravilhosa. Até que eu percebi que aquilo era só mesmo o ego. Era o ego. E só percebi isso quando aquelas frases do os não despertos, os não sei das quantas, aquilo me começou a incomodar, porque parece que estamos a pôr as pessoas em prateleiras, os despertos, os não despertos, os conscientes, os não conscientes, mas nós somos todos iguais, estamos todos a fazer o caminho. Uns vão 2 quilómetros ali, os outros vão 2 quilómetros ali, mas estamos todos no mesmo caminho, todos. Sim, sim. Não é porque eu fiz 2 ou 3 cursos que eu sou uma iluminada. Eu estou-me iluminando, vou-me iluminando um dia de cada vez. Muito bem. Então, que conselho é que deixaríamos aqui às pessoas, no geral? Faça a sua experiência, claro. Um dos pontos muito chaves para mim, e mesmo hoje em dia no meu caminho, é engraçado que continua a ser curar a criança, e cada vez me faz mais sentido. Uma criança curada permite um adulto feliz e bem resolvido. Eu, enquanto não consegui, e repare, aos 42 anos, eu ainda ando, ainda esta semana estou a curar a minha criança. E está a acontecer tanta coisa, e a minha criança continua, e eu continuo a descobrir agora uma série de bloqueios que eu tenho que vêm de lá de trás. Acima de tudo, acho que a criança interior nem é a parte mais saliente no meu caminho. Ela tem andado de mão a mão com a gratidão. Eu tive que sair da reclamação e do meu lamento e passar para a gratidão. Eu acho que a gratidão é que mudou a minha visão, sem dúvida nenhuma. E depois eu acho que lá está a gratidão, a criança interior, a alegria. Eu acho que acaba sempre por andar tudo de mãos dadas, não é? Porque Uhum. a criança plena, ela não reclama, ela não tem mágoas, ela não tem revoltas. Ela até leva uma palmada, passado um bocado está tudo bem. A pureza da criança tem uma sabedoria tão incrível que nós crescemos e estragamos tudo. Sim, mas não obstante, nós percebemos que grande parte, a maior parte da humanidade, eh, na idade adulta, anda a tratar e a resolver as mágoas, as dores, as emoções, eh, que vêm da infância, que vêm Sim, desses programas de quando eram pequenos. sim, O que nos leva a pensar que esta história das crianças no nosso planeta não está lá muito bem resolvida, não. porque, porque não há tempo para as crianças, não há. Parece que estamos sempre a fabricar adultos que precisam de ir para a terapia, não é? Sim. Já reparou, por exemplo, eu ainda fui uma criança com algum acompanhamento, porque se a minha mãe não podia estar, havia uma tia, havia ali um globo familiar quando eu era bebé, quando eu era criança. Era a minha madrinha, e depois a minha família tinha as casinhas ao lado uns dos outros, e então aquilo era uma espécie de uma ilha, né? Se a minha mãe não estava, estava a minha tia, se não estava a minha tia, estava a minha madrinha, havia ali um núcleo. Hoje em dia não, já reparou? Os pais saem de manhã para trabalhar, espetam com os filhos na ama, depois na escola, depois no ATL, depois nas cafres das escolas, chegam à noite,
Os miúdos não podem ir para a rua brincar porque é perigoso, mas estão num sofá ou num quarto agarrados a um telemóvel ou a um computador. Mas quebrou-se esta coisa do colo, do brincar, não é? Não sei. Eu vejo crianças, no meu local de trabalho, eu vejo crianças ainda no carrinho de bebé, já com os telemóveis e elas ali coladas aos telemóveis. Portanto, crianças ainda no carrinho de bebé, tipo, tão pequeninas, ainda não sabem, já não sabem o que é o abraço, um afeto. É chocante quando uma criança num supermercado me pede um abraço a uma desconhecida, só porque eu sou a desconhecida que está sempre ali e que dá uma piada e que se mete com ela e que. Isto é muito chocante, a falta de afeto que por aí anda. E não estou a falar só de crianças, estou a falar mesmo de geral. Há uma falta de afeto que esta sociedade de pressa, de corrida, de andar sempre toda a gente a 100 à hora, não tem tempo. Uma das coisas que eu por vezes acho giríssima é a reação a um abraço. Como é que as pessoas reagem a um abraço como se fosse uma ofensa quase. Medo? Não é? Sim, eu Como se percebo fosse isso. uma coisa ofensiva, como se fosse uma invasão de território. E eu aprendi a pedir se posso abraçar, e hoje recebo as frases de estou a precisar do seu abraço. E isto é muito gratificante, mas ao mesmo tempo também é preocupante. É como se não houvesse tempo para os afetos, para as ligações humanas, para aquilo que realmente nos une, que é a nossa capacidade de comunicarmos, de olharmos uns aos outros nos olhos, de conversarmos, independentemente se somos portugueses e só podemos conversar sentados a uma mesa. Está tudo bem, que estejamos a comer ou a tomar um café, não faz mal, que seja assim. No nosso país nós temos este costume, né? Português para conviver tem que ter comida. Comida e Sim, bebida não pode faltar ao português. Mas que seja, mas que entre este comer e conversar e conviver, não se esqueçam os afetos. Porque eu continuo a ser uma defensora do poder terapêutico do abraço. sim. Nós em Portugal, não sei se é em Portugal, estou a falar, nós em geral, nós não convidamos ninguém para conversar só porque estamos com saudades da pessoa. Nós dizemos, temos que combinar um café. É, um Ah, lanche, um vocês têm que jantar. vir jantar ou têm que vir almoçar. Não é, olha, vamos, apareçam lá em casa porque estamos com saudades e queremos só estar convosco. Não, nós temos que. eh, a comida funciona um pouco como a compensação do afeto, do colo, Sim, e então sim. nós damos Porque comida. também somos um país de obesos, ok? E acaba por estar tudo interligado. E eu, por exemplo, uma das coisas que eu adoro fazer é, é observar a reação das pessoas quando elas recebem simplesmente um bom dia, alegria, bem disposta. E eu não conheço a pessoa de lado nenhum, mas aquele minuto de atenção para aquela Sim, pessoa que está, se calhar, há dias isolada ou sem um carinho, sem um. Aquilo tem um poder tão incrível, e é tão gratificante. E não custa nada, não custa suor, não custa dinheiro, e é assim uma coisa que sabe tão bem. mas é assim. Acabaram de conhecer a Diana com esta alegria. Está sempre aos saltos, sempre alegre, sempre bem disposta. Transpira alegria. A Diana, como já foi levantando um pouquinho o véu, faz algumas terapias, percebi que faz a física, está agora a fazer a formação de constelações familiares, que eu acho que é o Nossa, é importante para nos é brutal. conhecermos a nós próprios, não é? Sim, Sim, e então vocês encontram-na no Facebook, ah, no Instagram, eventualmente, digo eu. sim. Menos, mas sim. Não Pronto, sou muito Instagrammer. ok. E sim, o que eu não, hoje, em boa verdade, queria partilhar convosco é que todos temos a capacidade de
darmos a volta, de mudarmos de vida, por Sim, muito no fundo do poço que estejamos, nós conseguimos dar a volta. E eu acredito nisso. Isto é a coisa em que eu mais acredito. É mesmo aquilo em que eu mais acredito e é aquilo que eu gosto muito de passar aos outros. É que todos temos o poder de mudar. Não dependemos de ninguém. Dependemos apenas de nós, nós próprios. Porque quando nós acreditamos, cai tudo do céu quase, certo? A ajuda sim, aparece de todo cai, lado. cai. E há muitas técnicas, e há muita coisa, há muita informação completamente gratuita que está aí para toda a gente. Foi assim que eu comecei. Eu ainda nem sabia o que era o Inata e eu fazia aquelas afirmações: eu tenho saúde, eu sinto-me bem, eu tenho saúde, eu sinto-me bem. E depois vim a perceber o que é o Inata e o que é o poder das afirmações positivas, o poder de imaginar aquela tela. E eu imaginava-me a correr na praia, imaginava-me a caminhar, né? Porque os médicos diziam que eu nunca mais ia caminhar, então eu imaginava-me na praia a caminhar. E o que é certo é que hoje eu caminho, eu corro, faço trilhos. Eu tive que me imaginar primeiro, para pôr a coisa para o campo e para que o meu inconsciente também acreditasse que era possível. Porque se eu fosse acreditar no que os médicos me diziam, ainda lá estava. Ou não. Obrigada, Diana, por nos ter vindo mostrar Obrigada, e dizer que é simples assim. Não é? Não é difícil, é desafiante. Sim. A parte mais difícil é o confronto com nós próprios, sem dúvida. Sim, senhora. Obrigada por ter aceito o Obrigada, eu. convite. Ah, até breve. Até breve. Desejo que continue esse percurso sempre a brilhar e com essa alegria. Sim, obrigada. E nós cá estaremos na próxima semana, no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Então vá, boa semana para todos.